Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja aqui para mais uma sacada. Hoje vamos falar aí sobre clarificação. Tem uma dúvida aqui bem interessante. O Fausto dos Santos mandou pra gente querendo saber se ele utilizar fundo falso mais uma bazuca, se ele tem aí uma maior eficiência, um melhor resultado no processo aí de clarificação, certo? Então, ele vai ter o fundo falso na panela dele, que é uma panela de fundo falso, ele usa a panela com fundo falso, e ele quer saber se ele botar embaixo do fundo falso, ali na válvula, mais uma bazuca ainda, um filtro tipo bazuca, se ele vai ter uma clarificação melhor, se ele consegue clarificar melhor a cerveja dele fazendo dessa forma, certo? Para quem não sabe, o processo de clarificação vem depois da nossa mostura, depois que a gente terminou a mostura, a gente vai passar um processo aí de clarificação ou de recirculação, onde o nosso mosto sai pela válvula lá embaixo da panela e retorna na parte superior, descendo pela cama de grãos. Então todos aqueles sedimentos, partículas um pouco sólidas que são um pouco maiores, que passam ainda pelo nosso filtro, ou pela bazuca, ou pelo fundo falso, vão voltar por cima e isso vai aos poucos fazendo essa recirculação, essa filtragem aí, a gente retém todos esses sólidos e a gente fica com o nosso mosto líquido, o extrato líquido, que é o que vai para a panela de fervura. Depois a gente tem o processo de lavagem também, que a gente extrai os açúcares, passando também por essa mesma cama de grãos ali para levar para o fundo. E a gente tem aí dois equipamentos básicos, que são o fundo falso e a bazuca, que a gente utiliza para esse processo de clarificação, de recirculação, certo? Então, vem a dúvida do nosso colega Fausto. Tá, e se eu botar o fundo falso e a bazuca também, então eu vou ter um processo melhor? Fausto, não. Pode usar? Pode, mas não convém, não precisa, porque qual que é a questão? Quem faz a clarificação, quem filtra o nosso mosto, certo? Para levar para a nossa panela de fervura só o líquido, quem faz essa filtragem é a cama de grãos. A própria cama de grãos é que faz esse filtro. Na verdade, o que a gente tem ali como fundo falso ou a bazuca é apenas para impedir que entupa, por exemplo, a nossa válvula e consiga extrair o líquido. Então é uma parte onde só sai líquido, tanto de uma forma ou de outra, que você não, senão você entupiria a sua válvula se você fosse jogar direto os grãos ali. Então, com essa cama de grãos é que você vai fazer a recirculação, tá? Então, o segredo é você ter uma boa cama de grãos, uma boa moagem, para que você tenha, de fato, ali bastante cascas, e não, as cascas estejam inteiras e tal, para daí sim você ter um meio filtrante ali e, de fato, reter todos esses sólidos e conseguir fazer essa clarificação da sua cerveja e depois passar para a sua panela de fervura só o extrato líquido mesmo, sem sólidos, tá? Então a dica é essa. Muita gente acha que de repente fazendo com um e com o outro pode ser que tenha uma eficiência, provavelmente Fausto tem essa dúvida, e eu acho que o ponto é fazer uma boa clarificação, então ter uma boa cama de grãos, fazer essa recirculação com bastante tempo, certo? Principalmente quem faz na mão, com uma jarrinha e de repente com uma escumadeira ele que fica tirando e jogando de volta, a dica é que faça assim, ó, pelo menos, tá, o volume do seu mosto. Pelo menos, tá? Tem gente que faz ali, dá 3 jarrinhas e vai para frente porque pressente, entende que já fez a clarificação e não, esse líquido tem que passar bastante vezes ali por dentro dessa cama de grãos, aí sim você vai ter uma boa filtragem, uma boa recirculação. Então, eu digo, se você tiver o volume de água que você tem dentro da sua panela de mostura, você passa pelo menos uma vez. Eu diria que o bom seria 2 vezes, tá? Fazer isso aí 2 vezes, que daí você vai ter realmente uma boa clarificação. E é sempre legal aquela dica, você pode pegar um copinho, uma medida ali na sua primeira extração e depois que você terminou, fez algumas vezes ali, passou o seu líquido, o seu mosto todo pela cama de grãos, tirou embaixo, colocou em cima, ou se você estiver clarificando com bomba, por exemplo, depois tira outro copinho, bota um do lado do outro e vê a diferença, você vai ver como clarifica, como fica melhor, fica mais cristalino e tal. E aí você vai conseguir perceber, já está clarificado, posso ir para a próxima etapa. Então, essa é a dica para clarificação, não adianta arrumar mais equipamentos, tem que ter mais paciência para fazer essa etapa bem feita, certo? E aí você segue para a sua próxima etapa, faz a lavagem dos grãos, fervura e segue fazendo a cerveja aí da melhor forma possível. Ok, pessoal? Um grande abraço, já sabe, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, curta aí se gostou, deixa um comentário, manda uma dúvida para mim, vai ser um prazer responder aqui para vocês, dividir com vocês aqui todas essas sacadas, certo? Um grande abraço, amanhã mais um vídeo, tchau, tchau!